Salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos trazer as informações do Gigante da Colina, porque o elenco principal do Vasco se reapresenta hoje no CT Moacir Barbosa. O Vasco ficou cerca de 10 dias de férias e hoje volta os trabalhos no CT Moacir Barbosa. O Vasco vai ter uma intertemporada com o Fernando Diniz aí comandando os treinamentos, visando a preparação aí para o Campeonato Brasileiro, Sul-Americano e Copa do Brasil, onde o Vasco já tem um desafio, antes aí do Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo. O Vasco tem um amistoso marcado para contra o Montevidéu, o Wanderers, dia 5 de julho, no estádio aí da Arena das Dunas, em Natal. No dia 5 de julho, às 5 horas da tarde, o Vasco tem esse desafio contra a equipe uruguaia Montevidéu Wanderers. E depois o Vasco vai ter cerca de uma semana para se preparar para o confronto contra o Botafogo no dia 12 de julho, Está marcado para o estádio Mané Garrincha, válido aí, pelo Campeonato Brasileiro, sendo que dia 13 de julho é a data marcada aí da final do Campeonato Mundial de Clubes. Caso o Botafogo chegar na final, esse jogo contra o Vasco, dia 12, vai ser adiado, Então, a gente tem que ficar ligado aí, Porque pode ocorrer mudanças aí, das datas desse confronto entre Vasco e Botafogo no dia 12 de julho de 2025. E agora a gente vai falar aqui de dois jogadores, que já estão acertados com o Vasco. Segundo o canal Atenção Vascaínos, o Vasco já tem um volante e também um jogador de beirada acertado, só que os nomes aí estão em sigilos e os nomes não tem nada a ver com os jogadores que vêm sendo especulados no Vasco, Vitor Sá, Alan Lescano, Lucas Cepeda, e também aí o Brenner, Elinho, Brian Rodrigues, todos esses nomes aí que vêm sendo ventilados, diariamente aí no Vasco como possíveis reforços. Uns foram oferecidos e outros aí o Vasco sondou. Segundo o canal Atenção Vascaínos, o Vasco tem dois jogadores acertados e não tem nada a ver com esses nomes aí, Também a gente fala aqui também muito do Lorenzo Scipione, jogador do Tigres, que também foi oferecido para o Vasco. Se essa informação do Atenção Vascaínos aí for uma informação verídica, nenhum desses jogadores que a gente vem falando aqui diariamente, nos vídeos aí, tem a ver com os jogadores que foram acertados aí, que já estão acertados, e o Vasco pode estar anunciando eles a qualquer momento. Essa semana já tem possibilidades aí do Vasco anunciar alguns reforços, sendo que saiu outra informação. Essa informação veio aí para mim, no caso, que o Vasco sondou o zagueiro Kaique, que é cria da base do Santos, jogou também na seleção sub-20, sub-23. Kaique saiu do Santos, foi pro Almeria, clube da segunda divisão da Espanha. Depois foi emprestado para o Albanete também da segunda divisão, e depois voltou para o Almeria. O Kaique tem cerca de 53 jogos aí, com o time da Almeria, e apenas um gol e uma assistência, mas para zagueiro, não tem importância esse número, baixo de gol e também de assistência. O que importa é ele ter qualidade de passe, fazer também a sua função defensiva, corretamente, e ser aí um zagueiro também que tem uma boa saída de bola, já que o técnico Fernando Diniz gosta muito de zagueiros, com saída de bola. Eu vi os melhores momentos dele, e é um cara que tem um passe bom, é um cara que tem velocidade e tem um bom desarme também, E é um moleque novo, 21 anos. Eu acho que seria uma boa aposta aí, pro Vasco fazer.
apesar de eu não gostar, né, de jogador assim, com status de aposta, eu gosto mais de jogador medalhão, já com uma certa idade ali, com experiência, para vir e resolver o problema. Até porque a gente já tem muitos jogadores aí, né, com status de aposta nesse elenco. Jogadores que, inclusive, a maioria fica no banco de reserva, né? Como Garré, Juan Esforza, Lloyd, jogadores aí, né? Lucas Oliveira, tudo com status aí de aposta, que não deram certo. E outros aí que vêm dando certo, né? Como Lucas Freitas, que veio como uma aposta aí e tá dando certo. Tá conseguindo, né, desempenhar a sua função na zaga aí do Vasco. Inclusive, tem muita gente que já fala que o Lucas Freitas é melhor do que o João Vitor, né? E que tem a chance aí, né, queria, no caso, né, ver o Lucas Freitas jogando com o Maurício Lemos na zaga, né? Para ver aí como que iria se sair, né? Lucas Freitas e Maurício Lemos. Então essa informação aí, né? O Vasco sondou esse zagueiro, Kaique, do Almeria, e Santos, né? No Santos ele tem aí um número parecido. No caso, quando ele jogava no Santos, né? Tem uns números parecidos com ele agora jogando no Almeria, 55 jogos aí, né? Só que no Santos ele fez aí um gol a mais, tem 2 gols e também uma assistência, né? E saiu muito novo daqui, né? Do Brasil, e agora tá lá na 2ª divisão espanhola, tem mais de 1.200 minutos em campo, né? Pelo time da Almeria. É um jogador aí que é muito importante nesse time da Almeria, né? Joga como titular, né? Na maioria das vezes aí. Não é um jogador que fica no banco, é um jogador que vem sendo titular no decorrer das partidas aí do time espanhol. E agora a gente fica aí, né, na expectativa de saber qual serão os possíveis reforços aí que o Vasco já acertou, né? Como a informação aí da Atenção Vascaínos, que o Vasco já acertou com um jogador de beirada, né? No caso, um ponta, ou ponta esquerda ou ponta direita, e um volante, né? Agora a gente tem que aguardar para saber aí quem vai ser o novo reforço do Vasco. O Vasco que já está aí, né, começando os treinamentos, já está se preparando para as decisões aí que vão vir, né? Tem a Sul-Americana, os playoffs contra o Independente, Copa do Brasil, 8ª de finais contra o CSA. Então tem muita coisa aí, né? E a dúvida que a gente fica aí, né? Porque nenhum desses nomes de jogadores que a gente vem trazendo, né, diariamente aqui no canal, e também as informações aí que o jornalista solta de jogadores, né? Nenhuma dessas informações desses jogadores especulados são dos jogadores que o Vasco já acertou, né? Então o Vasco contratou jogadores diferentes, né? E a gente fica aí mais ansioso para saber quem será os novos reforços aí, né, do Vasco para essa temporada de 2025. E essa semana promete, muita notícia vai sair, né, de reforços de jogadores também, que o Vasco vai renovar contrato. Uma semana decisiva, o Admar vai estar resolvendo aí renovações, contratações, e qualquer notícia, qualquer informação que sair, a gente vai trazer aqui para vocês aqui no canal, né? E já agradeço por ter assistido aí o nosso vídeo até o final. Obrigado aí por tudo. Não esquece de deixar aquele like, se inscreve se você não é inscrito. Se você é inscrito também, tamo junto. Fica com Deus aí, saudação vascaína.